Olá pessoal, graça e paz, Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional diário aqui no nosso canal e através do nosso podcast em todas as plataformas digitais. É uma honra poder estar servindo você com a palavra de Deus nesse dia. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 14, a partir do versículo 1. O tema da nossa reflexão de hoje é Deus ainda fala. E eu quero te conduzir para um caminho um pouco diferente nesse dia. Vamos lá. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Agora vai lá no versículo 24. Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos e, assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vocês. O primeiro ponto aqui é que Paulo está falando sobre dons espirituais. Isso começa lá no capítulo 12 e vai se desenvolvendo até a gente chegar aqui no capítulo 14. Vamos logo desfazer essa ideia de que profetizar aqui é pregar ou ensinar a palavra, porque não é. Profetizar, na sua essência, no significado da palavra, é falar subitamente. É uma inspiração que vem de uma forma não programada para comunicar algo da parte do Espírito Santo de Deus. E como nós lemos no versículo 3, para edificar, para consolar e para exortar. E agora, no versículo 25, ele fala sobre revelação, revelar segredos do coração, e ali há um reconhecimento de que Deus está no meio do povo, porque há profecia naquele lugar. Então, dito isto, nós estamos falando aqui de inspiração do Espírito para comunicar uma palavra, uma mensagem, algo específico da parte de Deus. E como eu falei na introdução, a gente poderia aqui trazer o contexto de que Deus tem uma palavra para você, de que você pode receber algo fresco da parte de Deus. Isso é verdade. Mas a ênfase que subiu no meu coração é que nós precisamos verdadeiramente buscar os dons espirituais, como o de profetizar, para que Deus possa usar a nossa boca. De fato, a gente precisa deixar de emprestar a nossa boca para a carne, porque quando a nossa boca está sendo usada pela carne, ela fofoca, murmura, fala negativo, fala incredulidade, arruma confusão, né, por conta de um falar desbalanceado e assim por diante. Mas quando você empresta a sua boca para o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo usá-la como um instrumento, meu Deus do céu, você vai edificar, exortar e consolar as pessoas por meio do Espírito Santo. É certo que nós poderíamos dar a ênfase do receber, mas à luz de Atos 20:35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmãos, a gente precisa ter essa consciência de que palavras proféticas, elas compõem a nossa estrutura em Deus. Não tem como ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, na sua totalidade, eu digo, se você não recebe profecia. Vê só, Provérbios capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Numa outra tradução, eu vou ler para vocês aqui na TPT, The Passion Translation, quando não há uma visão profética clara,
as pessoas rapidamente se perdem. Mas, quando você segue a revelação da palavra, a felicidade do céu enche a sua alma. Veja aqui o que a palavra está dizendo sobre a profecia, sobre a revelação, sobre a visão profética, sobre a perspectiva profética. Eu sempre gosto de citar o que disse Paulo ao rei Agripa na sua fala no livro de Atos. Ele diz que não foi negligente ou desobediente à visão celestial que ele recebeu. Agora, como essa visão celestial veio a Paulo? Será que foi em Atos capítulo 9, quando o Senhor apareceu para ele no caminho a Damasco? Ou, na verdade, o Senhor levantou um discípulo para que levasse a Paulo uma revelação a respeito do seu propósito? Ele disse aqui, Atos capítulo 9, versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é um instrumento para mim, escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E assim Ananias foi e liberou essa palavra sobre Paulo. Você vai ver que nos episódios futuros, Paulo vai estar defendendo aquilo que ele estava fazendo diante da autoridade dos judeus, diante da autoridade romana. Você percebe que ele usa exatamente essa perspectiva, essa visão profética para a sua defesa. E 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz assim, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, você combata o bom combate. Então, tudo isso eu estou te dando aqui como um respaldo para você entender que quando você é usado por Deus para profetizar, você está liberando pelo Espírito visão profética, você está ajudando pessoas a combaterem o bom combate da fé, porque uma vez que a visão vem, a revelação chega da parte de Deus, a pessoa vai ter perspectiva, ela vai ter direcionamento. Como nós lemos aqui em Provérbios, onde não há profecia, o povo se dispersa, o povo fica perdido, a pessoa fica sem direcionamento. Então, quando você e eu somos usados por Deus para liberar palavras inspiradas que vão trazer ali os seus respectivos efeitos, isso é benefício para a vida das pessoas. Paulo, ele incentiva que você e eu busquemos profetizar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, ele diz, procurem com zelo os melhores dons. Aí lá no capítulo 14, no versículo 12, ele diz, não só busquem ou procurem, mas ele também manda progredir para a edificação da igreja. Então perceba isso aqui. É bíblico você desejar com zelo, com cuidado, com responsabilidade os dons espirituais, porque eles são para a edificação das pessoas e não para a nossa autopromoção, ok? E outro ponto é progredir. O que isso significa? Que eu preciso estudar, me capacitar, entender à luz da palavra, de boas literaturas, como cooperar com o Espírito Santo para ele poder nos usar nos dons espirituais. E, como Paulo disse, os melhores dons. E dentro da esfera de edificação mútua, profetizar, ele se destaca nesse sentido. Porque quem fala em línguas ou ora em outras línguas está falando mistérios com Deus. Mas quem profetiza está trazendo edificação para seres humanos. Então, para a gente encerrar esse devocional, é importante você se colocar numa posição de disponibilidade. Você pode estar começando ou já tem cooperado de alguma forma com o Espírito Santo, mas eu quero te dizer que você pode ir além. Você pode ser ainda mais útil na mão do Senhor, assim como Paulo, um instrumento afiado, preparado para ser um canal de bênção na vida das pessoas, trazendo revelação de tal forma que vai ser indiscutível. Não tem como você questionar uma revelação genuína do Espírito Santo.
Lembra de Jesus e a samaritana? Quem disse a Jesus que aquela mulher já teve 5 maridos e o que ela estava não era dela? Foi o Espírito Santo que revelou. E quando Jesus fala aquilo, não expõe, não julga, não condena ela, mas ajuda ela a entender quem estava falando com ela, quem estava ali diante dela. Então, quando ela entende que Jesus não era um homem qualquer, não era um judeu qualquer, mas era um profeta da parte de Deus, então, meu amigo, o jogo virou ali. O evangelho pôde ser estendido para aqueles povoados samaritanos, porque o dom do Espírito Santo entrou em operação através de Jesus. E da mesma forma pode ser na nossa vida. Se você for um canal desobstruído, disponível para Deus falar, corações vão ser alcançados, famílias, casas, faculdades, empresas, ônibus, praças, onde você estiver e disponível para o Senhor, pessoas vão receber Jesus, vão receber o consolo, a exortação e a edificação que vem por meio do Espírito Santo. Amém? Então, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre interpretação de línguas, ele diz que nós podemos orar ao Senhor para que possamos interpretar, da mesma forma que buscar os melhores dons. Então, nessa oração, vamos buscar, vamos orar ao Senhor para que Ele possa liberar mais e mais da sua graça maravilhosa no âmbito dos dons espirituais, para que a gente possa ser um canal de liberação do Senhor aqui na terra. Amém? E nós vivamos não com mais anseio de receber, mas com o desejo de dar, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Pai, nós oramos agora, baseados na Tua palavra, a respeito dos dons espirituais. Sabemos que são para hoje, entendemos que são ferramentas espirituais para revelar o Teu amor, o Teu caráter à humanidade. Então, Senhor, nos consagramos a Ti em disposição e disponibilidade para sermos usados por Ti. Usa a nossa boca, faz conosco como o Senhor fez ao longo de toda a história, usando homens, usando mulheres como arautos, como mensageiros do Rei, para comunicar o Teu coração. Estamos disponíveis, Espírito Santo, fique à vontade para fluir na nossa vida. E se porventura alguma pessoa que nos ouve não recebeu o batismo no Espírito Santo, não foi revestido de poder, com habilidades espirituais, em nome de Jesus, Senhor, vem agora sobre essa pessoa e que ela seja batizada em nome de Jesus, que ela seja cheia do Espírito Santo para receber o poder de testemunhar. Como Jesus disse no livro de Atos, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, Senhor, que esse poder para testemunhar, para dar evidências de que o Senhor vive e reina para sempre, possa repousar sobre cada pessoa que me ouve e possa sair desse devocional ainda mais encorajada a praticar a Tua palavra e ver os resultados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido fortalecido para praticar a palavra. Se você ainda não curtiu, comentou, compartilhou, faça isso, ajude esse canal a alcançar mais vidas. Você pode ser um cooperador nessa grande obra, tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Shalom!